Agora sim, quero dizer da minha alegria em poder estar com os irmãos aqui nesta noite, para nós juntos meditarmos na santa e bendita palavra do Senhor, canalizando a mesma para esse que é o empreendimento maravilhoso, divino, que é o santo matrimônio. É bom estar aqui, quero saudar com muita alegria o meu pastor presidente, pastor Cirso, pastor Joab, que é o nosso segundo vice, esposa. Agradecer ao auxiliar irmão Sebastião pelo convite, e posso dizer até que para mim um desafio, porque a gente já fez alguns casamentos enquanto pastor, a gente convive com famílias, a gente já fez acariações, já aconselhou, mas palestrar assim, eu confesso que é a primeira vez. Mas creio que, não obstante, irmãos, eu não de forma alguma desmereço o trabalho da psicologia, né, e da antropologia e as outras logias ligadas ao ser humano, que estuda o comportamento, que traz seus conselhos para que o relacionamento seja bom. Mas eu estou acreditando e também acreditando o sucesso para o matrimônio ainda na santa, bendita, imutável e infalível palavra de Deus. É a santa palavra de Deus, ainda continua sendo, mais do que quaisquer outros artifícios, ela ainda continua sendo poderosa para manter tudo aquilo que o Senhor Deus estabeleceu no princípio de tudo. É bom estar aqui, irmão Leandro, diácono da obra de Deus. Deus abençoe também você e sua esposa, cada um dos irmãos que aqui estão, aos casais e irmãos queridos também aqui do Jaqueline, né, que vieram, tem alguns casais aí. Deus abençoe o irmão José e a esposa. São um povo mais alegre aí, né? Parece que deram uma... Deus abençoe vocês. Os irmãos que não nos conheciam, é um prazer conhecer os irmãos também que estão conosco nessa noite, para nós meditarmos na palavra de Deus. Irmãos, como disse, na verdade a palavra de Deus, ela alimenta, a palavra de Deus também é remédio, mas a palavra de Deus também é vacina, como já falou o pastor Joab aqui nessa noite. Então, a palavra de Deus vai nos dizer sobre ela mesma que assim como a chuva que cai e não volta para o céu, e a neve que cai também não volta mais para o céu, assim é toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não voltará para si vazia, antes vai prosperar para aquilo que foi enviado e fará aquilo que é do agrado do Senhor. Então, cada um que aqui está se conhece, e eu penso que honestamente, sabe, sem máscara, cada um de nós sabe qual é a nossa condição enquanto esposo, né, as esposas, o casal. E eu quero já dizer também nessa noite com muita sinceridade, e também para desmistificar essa questão de que quem fala para casal é o homem modelo. Não é assim, não é assim. Mesmo quem fala para casal também tem defeitos. Mesmo quem ensina para casal também tem defeitos. Porque às vezes tem algumas pessoas que falam de uma forma que as irmãs olham e digam, poxa, esse é o padrão de homem. Esse que é o padrão de homem. E não é assim. São homens que também estão sendo lapidados, transformados pela santa e bendita palavra de Deus. Homens cujos nervos são, não são nervos, não arame, ele corre sangue na veia, não óleo, não são máquinas. Mas com a ajuda do Espírito Santo, certamente, já tem transposto algumas barreiras, algumas dificuldades, já tem aprendido com o ciclo da vida matrimonial, algumas experiências para passar para nós, mas não são perfeitos. Quero dizer, que quem ministra, também é uma pessoa que está sendo ministrada, certo? Então, o homem perfeito, para você, irmã, é esse que está aí do seu lado, é esse. E a mulher perfeita para você, varão, é essa que está aí também do seu lado. Deus uniu, não é? Então, quem fala, reitero, quem fala segundo a palavra de Deus, e também tem as mesmas limitações. Também tem as mesmas limitações, mas com a ajuda do Senhor Deus, vai vencendo. E também com o que tem ao seu favor é as suas experiências de vida, né? E eu quero louvar a Deus porque entre namoro, noivado e casamento, nós já estamos passando de 19 anos, eu com a minha esposa, 19 anos. E eu estava olhando lá o presbítero, nosso querido irmão lá, eu que devia sentar e ouvir esse servo de Deus, o meu pastor aqui, eu que devia sentar e ouvir eles, porque nada melhor do que ouvir
pautado em experiência, não meramente em estudos, não meramente sentando, aprendendo e repassando aquilo que aprendeu. Eu amo ouvir pessoas que têm experiência, não é? A informação, ela tem o seu valor, mas ela nunca vai transcender a experiência. Por isso que, para aquele que é líder, um líder religioso, um líder de igreja, o que a palavra do Senhor diz? Que ele tem que governar bem a sua casa, que ele tem que ter uma experiência com família, que ele tem que ter uma vida, né, de experiência matrimonial, para que ele possa entender, se colocar no lugar, desenvolver a empatia correta, para então aconselhar, exortar. E diga-se de passagem que exortar não é relhar, não é maltratar. Exortar é mostrar o caminho. E quem exorta, diz a Bíblia, tem que ser com brandura. Por quê? Porque a palavra dura, ela suscita a ira. A forma como você fala as coisas vai mudar o jeito como as pessoas vão receber. Então a palavra dura suscita a ira, mas a branda, diz a Bíblia Sagrada, ela desvia o furor. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que para mim também é um presente. Não obstante as muitas dificuldades, não obstante, nossa, não vou nem... Eu até propus para ela que a gente fizesse aqui um abrir de coração aqui sobre defeito de um e outro, alá senhor e senhora Smith, mas ela não disse, não, eu não vou saber falar. Porque, na verdade, irmãos, a realidade é essa, é isso que o Espírito Santo quer, nessa introdução ainda, colocar no coração. Todo mundo passa por dificuldades, todos nós passamos. Não é porque o ministro, não é porque... Claro que aqui não é o lugar de nós passarmos os problemas, nós temos coisas que nós temos que levar a Deus. Outras coisas nós temos que procurar os nossos superiores, procurar homens de Deus para nos aconselhar, né? É uma verdade. Mas todos nós aqui estamos na mesma condição, com uma proposta de mantermos o sim até o fim. Mantermos o sim até o fim. Quando o irmão Tião mandou a mensagem, disse, pastor, um tema, na hora, creio que veio do céu, mantendo o sim até o fim. Coloca aí. E realmente foi uma bênção de Deus. Queridos irmãos, vamos ler um texto bíblico que na verdade já foi até citado, que faz parte, ele está embasando o tema, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 19. Eu prometo que eu não vou demorar. Até porque eu não tenho tanto assim, não sou nem o Cláudio Duarte, não é? Josué Gonçalves, os homens de Deus, que Deus usa especificamente para essa área. Eu acho lindo a gente apanhar sorrindo com o pastor Cláudio Duarte. Mas também entendo que muita gente não entende a seriedade e trata como cômico o que pode ser, na verdade, trágico. Capítulo 19 de Mateus, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Quantos dizem amém a essa palavra? O Senhor Jesus está sendo indagado, inquirido, por alguém que já sabia da verdade. Na verdade, eles sabiam da verdade. Mas eles queriam colocar Jesus em um aperto doutrinário, em um aperto escriturístico, bíblico, e eles perguntam exatamente sobre o que estava acontecendo, que já vinha acontecendo, que era o repúdio, o divórcio, por qualquer motivo. A palavra do Senhor vai nos dizer que no princípio não era assim. Deus ordenou que fosse feito o casamento a partir de alguns princípios. Como é que eu sei que Deus uniu? Como é que eu entendo que Deus uniu eu e a minha esposa? A partir do momento que eu esteja dentro de critérios estabelecidos por Deus. E o critério é, para o casamento,
Deus uniu, a união tem que ser heterossexual, de um homem com uma mulher. Deus uniu, eles têm que estar num padrão monogâmico, que durou até Lameque. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5 que Lameque tomou para si 2 mulheres. E ele mesmo colocou sobre si a sentença, dizendo que ninguém podia ferir ele. Estava acima da lei divina. Então, monogâmico, heterossexual, entre 2 solteiros, Deus uniu 2 solteiros, viúvos, ou alguém que esteja envolvido, ou seja, a parte inocente de um casal que se prostituiu ou que adulterou. É o que a palavra de Deus nos diz, que a palavra santa e imutável nos diz. Fora isso, não é uma união divina. Fora isso, Deus não uniu. Então, a partir desta verdade, nós vamos entender que Deus sentenciou dessa forma, porém, os homens, pela dureza de coração, começaram a meio que comercializar as mulheres. Por coisas absurdas, por coisas banais, eles estavam trocando as suas mulheres. A Bíblia diz que se um homem encontrasse alguma coisa feia na sua mulher, se for olhar, estudar no original, até uma estria, até alguma anomalia, sabe, física, ele podia dar uma carta para ela. Se não desse a carta, o que ele poderia fazer? Ele poderia até mesmo, por vontade dele, não por ordem divina, agredir essa mulher, maltratar essa mulher. Então, pela dureza de coração, ou seja, a resposta que o coração duro dos homens daria a uma mulher que ele não quisesse mais, Deus então permite, não dirige, ele permite que então se lhe dê uma carta. E ela, com essa carta na mão, ela poderia novamente então ter algum outro homem que lhe desse o devido valor e casasse com ela. Para nós entendermos, parece que não tem nada a ver, mas os irmãos vão entender. Se nós linkarmos o que aconteceu entre Deus e Balaão, quem lembra que Balaque, ele diz a Bíblia que Israel vinha de vitória em vitória, Balaque ficou com medo porque Israel vinha do Egito vencendo, Deus na vida deles. Aí diz que ele foi e alugou a Balaão. Quem lembra dessa passagem bíblica? Quem lembra? Ele alugou a Balaão. Aí Balaão, primeiro tem a primeira tentativa, e ele diz assim, espera que eu vou conversar com Deus, vou ver o que Deus vai dizer. Aí diz a palavra do Senhor que ele vai, e Deus fala para ele, não, tu não vai. Direção. Foi falado, primeiramente foi isso. A princípio foi isso. Mas depois ele volta a insistir com Deus de novo. Como quem diz, não, quem sabe ontem Deus estava de mau humor. Quem sabe ontem, Deus não orou. Então eu vou perguntar de novo. Então ele pergunta de novo, e Deus então permite. Agora vai. Então o divórcio funcionava assim. Deus deu a ordem. A direção era para ser indissolúvel, heterossexual, monogâmico. Mas o homem insistiu por suas ações, e Deus então consente, visando, né, o mínimo de prejuízo pela parte mais frágil, segundo Pedro, que era a mulher. Então Deus permitiu. Aí o Senhor Jesus, remetendo-nos ao princípio, ele diz que o Criador fez macho e fêmea. Sendo assim, o homem ia deixar pai e mãe, se deixar não é desprezo, se deixar um desvincular, formar uma nova família. E assim, não são mais 2, mas uma só carne. Eu sei que os irmãos que têm acesso aqui à rede social, já viram aquele vídeo que foi feito 2 estátuas, não sei qual é o material, não sei se é aço, mas cada uma com uma lacuna. Lá em Jerusalém, 2 estátuas, cada uma com sua lacuna, ou seja, são 2 estátuas que vão girando e vão encaixando uma na outra. Quem viu isso aqui? Quem viu? Quem viu? Aquilo ali, fazendo apologia, defesa, de que homem e mulher são um só. Cada engrenagem daquela, cada lacuna daquela se encaixa certinho no outro, na outra estátua. Entende? Então, isso prefigura muito bem o que o Senhor Jesus disse, olha, serão os 2 uma só carne. Eu e o irmão Tião, vamos somar aqui os sentidos. Eu tenho o órgão responsável pelo sentido da visão, e 2, que são os olhos.
ele também tem 2. Então, somado os meus olhos com o dele, dá quantos? 4. Por quê? Porque não dá para fundir. Não dá para fundir. Mas eu com a minha esposa, se nós atentarmos para o texto, a proposta é muito mais do que união. E me ensina alguém que a unicidade é quando que o meu olho, os meus 2 olhos com os 2 olhos dela, formam só 2 olhos. Ou seja, nós vamos ter uma visão só. Agora eu olho por ela, ela olha por mim, nós temos uma visão somente, uma visão somente. Eu com os meus 2 ouvidos, ou com minhas 2 orelhas, ela com as 2 orelhas dela, como nós estamos em unicidade e fundido, nós queremos ouvir as mesmas coisas, temos as mesmas intenções. A boca, a mesma coisa. 2 pernas, as 2 minhas com as 2 dela, vai dar quantas? 2, irmão. Porque nós somos um. A proposta, o ensino divino de Cristo é justamente isso. E cada um, não obstante aquele respeito da individualidade de cada um, mas um propósito só. Um só propósito. Meus 2 braços com os 2 braços dela dá quantos? 2. É 2. Nós vamos trabalhar para o mesmo fim, para a mesma finalidade. Então o Senhor estava dizendo que os 2 agora, para que esse casamento que Deus uniu pudesse chegar no propósito para esse casamento, que além de constituição de família, além da perpetuação da raça, também cruzar a linha de chegada e ir até o fim, far-se-ia necessário que ambos fossem um. E eu quero perguntar, mesmo que eu não quisesse, o Espírito me impulsiona a perguntar. Você e sua esposa formam quantos olhos? Quantas pernas? Quantos braços? Quantos corações? São um só? Se não são, eis a vacina, eis a palavra, chamando a pontuar, a colocar os projetos que, fora do contexto de matrimônio, seriam 2, fazer um só. Um só. E diz que serão os 2 uma só carne. Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi Deus quem uniu, não pode separar. E, voltando ao tema, conservando o sim até o fim. Jesus ensinou, no Sermão da Montanha, capítulo número 5, versículo número 37, ele disse: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O seu irmão por parte de mãe, que era pastor em Jerusalém, escritor da epístola geral, Tiago, diz em 5:12, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Partindo dessa palavra, dessa premissa, dessa base, você lembra o dia? Foi dia 25 de março, naquela noite. Você lembra o dia que você, diante do altar, disse: fulano, o pastor perguntou para mim: Anderson, tu promete receber a Ângela para servi-la e amá-la, para honrá-la, na saúde como na doença, na pobreza como na riqueza, e afins, né, aquilo ali. E o que eu respondi? Sim. Sim, não foi? Você não disse sim? Disse ou não? A esposa não ouviu, não disse sim? Então agora, se disse sim, então sim. Mas e se vier as dificuldades? Não, mas é sim. Mas e se vier a escassez? Se vier as tribulações? E se eu agora constatar ou ver coisas que enquanto eu estava enamorado, eu não via? Sim. Sim. Até o fim. Para chegar no fim, tem que ter um começo. E todo começo é maravilhoso. É muito bom. É bom demais. Eu lembro do nosso começo porque nós morávamos numa casa de 2 andares. Andava eu e ela, só nós 2. Não é que era 2 andares. Bem simples, muito, mas era uma alegria. No começo. Está vendo umas fotos do Cris ali, se me permite?
indo para casa nova, só alegria. Começo, casa nova, Corsinha abarrotado, a irmã Ana sorrindo, oi, maravilha, coisa boa, coisa maravilhosa. O começo parece ser mais fácil. E vão se passando os dias, vão se passando o ciclo da vida, porque eu considero o matrimônio assim muito mais do que um tempo específico de casado. Se os irmãos perceberem, parece que existe um ciclo, independente de tempo que nós passamos, de mais amores, de mais preocupação, de cuidar de filho, que os filhos vêm, e uma coisa daqui, uma cobrança dali, uma falta de alguém que começou conosco, e assim vai, e parece que é um ciclo. E esse ciclo também respeita o começo, o meio e o fim. E cada vez que nós vamos passando, ou nós vamos crescendo, ou nós vamos fortalecendo o nosso matrimônio, ou ele vai definhando. Nenhum divórcio acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite. É uma série de fatores que vão contribuindo, uma série de fatores. Por isso que nós precisamos, como disse eu no início, não obstante o valor que nós que realmente representa a psicologia, né, e todas as logias relacionadas ao homem, nós estarmos pautado, nós estarmos alicerçado o nosso matrimônio na santa e bendita palavra de Deus. A palavra do Senhor disse, já foi lido aqui pelo evangelista irmão Sérgio, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí ele sai de casa para o coletivo delas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, como edificador da casa, é aquele que nos propicia tudo que nós precisamos para edificar uma casa que verdadeiramente vá perdurar. Jesus, ao terminar o Sermão da Montanha, lá no capítulo de número 7, ele disse assim, eu vou fazer uma semelhança a quem ouve a minha palavra e pratica, e quem não ouve. Quem ouve e pratica, eu vou assemelhar ele a um construtor prudente, que usou os meios que o Senhor propicia para edificar a sua casa, ou seja, sobre a rocha. Então deu nela, correram os rios, chuva, vento, e a casa permaneceu em pé. Por quê? Porque o Senhor propiciou, através da sua bendita palavra, aleluia, fundamento para essa casa, para essa edificação, para esse empreendimento chamado família, chamado matrimônio. Mas a palavra também diz, em contraste, que aquele que ouviu, mas não guardou, não praticou, é um homem ou mulher que edifica a sua casa sobre areia. Areia movediça da aparência, areia movediça da paixão, areia movediça do egoísmo, da autoconfiança. Aleluia. Veio o rio, deram os ventos, correram as chuvas, e a casa caiu, foi grande a ruína daquela casa. Dentro desse mesmo contexto de oferecer materiais que venham a servir para a edificação, chamada matrimônio e família, vamos refrescar a nossa memória, porque o Sermão da Montanha, que segundo Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, ele disse assim que se toda a literatura do Ocidente se tivesse perdido, mas se tivesse salvo o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ele diz ainda que se não tivéssemos nada mais da Bíblia, mas somente, aleluia, o Sermão da Montanha, nenhum de nós erraríamos o caminho do céu. No Sermão da Montanha, que começa no capítulo número 5 de Mateus, ele vai dizer, quem quer edificar, tendo o Senhor como edificador, vai ter que ouvir a voz de Jesus, vai ter que ouvir e praticar a palavra do Senhor. Então, para tornar feliz o empreendimento, para tornar feliz, tanto no âmbito de chamada, e principalmente, e especificamente agora, no matrimônio e família, ele começa dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Para quem quer manter o matrimônio
Para quem quer edificar um matrimônio, para que ele seja resiliente, para que ele seja forte, que vá até o fim, precisa haver humildade. Pobre de espírito é humildade. E quando eu falo de humildade, não estou falando de postura de corpo. Quando eu falo de humildade, não estou falando de se vestir mal. Quando eu falo de humildade, não estou falando de não ter cuidados, né, com o corpo. Não é disso que eu estou falando. Vestir-se mal por não ter condição, simplicidade. Mas a humildade vai muito além. Humildade é um reconhecimento. Humildade vem de humus, humano, que traz-nos a ideia de um camponês que anda com os pés descalçados sobre o chão, com consciência de onde veio. Então, para o matrimônio duradouro, para manter o sim até o fim, faz-se necessário que tenhamos humildade. Humildade para reconhecer quando erramos. Humildade para pedir ajuda quando precisamos. Humildade que vai gerar sinceridade de falar para quem precisa ouvir aquilo que precisa ser dito. Eu ouvi de um senhor que foi entrevistado quando fazia bodas de ouro, 50 anos de casado. E o repórter perguntou para ele, qual é o segredo para manter um casamento tão duradouro? Dele assim, eu vou dizer uma coisa. Conhece o pão, aquele pão bengala? Sim. A coisa que eu mais gosto desse pão é o bico dele. É o que eu mais gosto. Mas sabe o que eu faço? Todos os cafés da manhã, quando tem, eu tiro aquele bico e dou para minha esposa. Isso é amor. Abrir mão daquilo que eu gosto para dar para minha esposa. Aí outro repórter foi lá e perguntou para a irmã, para a noiva. Olha, qual é o segredo? Ela disse, é amor. Conhece o pão bengala? Conheço. Coisa que eu menos gosto é o bico daquele pão. Mas o meu marido me dá com tanto amor, com tanto carinho, que eu como por amor a ele. A humildade. Reconhecer onde estamos errados. Humildade é tão tremendo que se eu disser que sou humilde, já não sou. A humildade é tão tremendo que se eu acusar alguém de falta de humildade, eu estou deixando de ser humilde. A humildade é melhor ilustrada não com palavras, mas com atitude. Do amado, do soberano, do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz sobre ele que ele, mesmo sendo achado em forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo. E outros exemplos, e muitos outros exemplos que ele nos deu sobre a humildade. Então, a pergunta nessa noite, pelo norte que a palavra nos dá, tem sido tu humilde, irmã? Para admitir? Ah, foi eu mesmo. Poxa, comprei, não ia dar para pagar. Ah, é verdade. Ah, me perdoa, me perdoa. Você tem sido humilde, varão? Pois é, por que eu não te ouvi, né? Meu Deus, irmã. Meu Deus, agora estamos nessa. Não, a culpa é tua. Não, a culpa é tua. E o inimigo dando gargalhada. Até o momento que alguém dê lugar ao Espírito Santo de Deus e traga, o por que não dizer, essa pedra espiritual chamada humildade, glória a Jesus Cristo, e traga então de novo a estabilidade para o matrimônio. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Por que diz para ficar bonito? Não. Porque a Bíblia diz assim que cada homem apregoa de si a sua bondade. Ninguém vai subir um púlpito ou falar em público falando de seus defeitos. E a Bíblia é clara, ela diz isso mesmo. Cada homem apregoa de si a sua bondade, as suas virtudes. Mas o homem fiel quem achará? Em que eu me espelho? Eu me espelho num homem que ele, na verdade, ele é conhecido por todos como, depois de Jesus, o maior de todos os missionários, o ganhador de alma, o maior teólogo, o responsável por toda a teologia neotestamentária que está em nossas mãos, o apóstolo Paulo. E ele não hesitava em dizer, o que é? Querem fazer culto para mim? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Também dependo da graça e da misericórdia. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu acabo fazendo. Eu preciso ser humilde. Se eu quiser, aleluia, se você quer que o teu casamento, o teu sim, perdure até o fim,
sejamos humildes. Sejamos humildes. Depois diz no versículo 4, bem-aventurados que choram. Isso fala de sensibilidade. Sensibilidade. Se colocar no lugar do outro, ser sensível à dor do outro, o momento do outro. Seja um momento, embora que nós iniciamos aqui falando que somos um, mas tem as particularidades, as individualidades que têm que ser respeitadas. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Todos os âmbitos. Se a esposa está cansada, se está com algum problema, não é? Então nós temos que ser sensíveis, trazendo a sensibilidade para o casamento, certamente. Como diz a palavra, colocando cada coisa no seu lugar, que a mulher, sendo o vaso mais frágil, nós estaremos trilhando o caminho do sim até o fim. Deixa eu correr. Bem-aventurados os mansos. A palavra manso aqui vai muito além do que qualquer um de nós possa definir. Porque, entendendo essa palavra, à luz de Cristo Jesus, quem é o manso? Quem é o manso? O manso é aquele que tem as rédeas do coração na mão. Não é aquele que apanha e todo mundo fica quieto. Manso é aquele que tem as rédeas do coração na mão. Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tinha um controle sobre a sede das emoções dele. Se nós perdermos as rédeas do nosso coração, qualquer outra mulher vai ser mais bonita, mais magra, mais apetecível do que a nossa. E de igual forma o homem, né, ou a mulher, se ela perder as rédeas do coração dela, qualquer homem vai ser mais esbelto, mais bonito, melhor partido. Mas se mantivermos as rédeas do coração nas nossas mãos, você freia ele, porque olhar é uma coisa, o problema está no fixar o olhar. Todos nós olhamos, isso aqui é uma coisa que não tem como não fazê-lo. Mas é como olha e não, né, aonde olha, é como olha. Com as rédeas do coração na mão, nós estaremos trilhando o caminho do sim até o fim. Versículo 6 fala da justiça, ser justo, cada um fazendo a sua parte. Como minha esposa já falou aqui essa noite, não obstante a limitação física dela, e na verdade seria até justo que nós fizéssemos tudo, mas não tem como. Então ela, se valendo, não tem visão, mas se valendo da agilidade, da movimentação, ela vai trabalhando e vai fazendo a sua parte, faz o que é justo, essa balança, cada um fazendo a sua parte, mantendo, equalizando, para que o sim dure até o fim. Bem-aventurados misericordiosos, trazer a misericórdia para dentro do matrimônio. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus falou que se houver adultério, se houver prostituição, o homem ou a mulher, enfim, a parte lesada no ato, ela tem a liberdade de não continuar o casamento. Mas isso não impede de que, se ela desejar, se ela entender que ela pode perdoar, que ela tem condição de continuar a vida com aquele que foi o primeiro homem ou a primeira mulher, ele entender que tem esse suporte, que recebe de Deus essa graça, nada lhe impede de continuar vivendo. Como disse, passamos em alguns lugares e alguns casamentos passaram por este golpe, sofreram este golpe do adultério, da traição, mas houve graça por parte do cônjuge de perdoar e continuar vivendo. Continuar vivendo. Então isso é misericórdia. Se houver essa graça, agora se for para manter o matrimônio, continuar, mas de tempo em tempo lançando em rosto, de tempo em tempo, né, dando vazão ao ciúme, será que não vai incorrer no mesmo erro de novo? Aí vai virar, né, um inferno, aquilo que é para ser, na verdade, uma bênção, é o matrimônio. Se houver espaço, misericórdia e graça, deve, na verdade, ser efetuada. Bem-aventurados limpos de coração, a pureza. Se tem uma coisa que tem destruído muitos casais, é o tal do ciúme. É o tal do ciúme. Eu falei na congregação terça-feira.
Existe uma diferença grande entre discernimento, discernir, e o suspeitar mal. Tem pessoas que suspeitam mal e pensam que é discernimento do Espírito. Não é. Não conhece a pessoa, não sabe a história dela, aí avalia por critérios que na verdade fazem parte dos defeitos dela mesma. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Não conhece a pessoa, não conhece a história, não sabe de onde veio, não conhece o histórico, aí fica avaliando, julgando, segundo o que ela faria se estivesse envolvida em qualquer situação. Discernimento é uma obra maravilhosa, um dom do Espírito. Agora, suspeitar mal é contrário ao amor, porque a Bíblia diz que aquele que ama não suspeita mal. Não suspeita mal. O ciúme que eu falo, nocivo, é aquele que passa dos limites, porque existe o ciúme que é até mesmo atribuído ao Espírito Santo, que ele tem zelo de nós, que ele cuida de nós. Esse ciúme esse zelo não quer que eu adoeça, não quer que eu me distancie dele, não quer que eu deixe de sentir a presença dele, não quer que eu dê lugar a um outro ser, que na verdade o lugar é só dele, outro ser não pode ocupar. Esse ciúme deve estar dentro de nós, transmitindo em zelo o cuidado com a esposa, porque assim afirmamos os votos matrimonial, de não querer que ela adoeça, de não querer que ela passe fome, de querer ela perto de nós, e de não querer que venha aparecer um outro alguém que nos substitua, por negligência nossa. Então, quando nós, limpos de coração, livres de más suspeitas, e livres desse ciúme nocivo, irmãos, como pastor eu posso dizer, eu já vi muita coisa, de irmã não poder nem olhar para o lado. Tem irmãs que sentada no púlpito, sentado lá, não podia olhar para o púlpito, porque se o marido olhasse, está olhando para quem? Está olhando para quem? E vice-versa também. Tem muita irmã carnal, ciumenta, difícil. Aqui quero crer que não tenha. Se não tem, eis o remédio. Deixa o Espírito Santo implantar dentro do teu coração essa pureza maravilhosa que Ele pode te dar. Não é? Tem muita coisa. Agora, tem irmã que vai dar para o Senhor para a gente, nem fecha a mão. Nem fecha a mão. Dá para o Senhor assim, ó, com a mão aberta. Tudo é puro para quem é puro, irmão. Tudo é puro para quem é puro. Tinha um pastor que tinha um hábito de abraçar. Pastor, nosso pastor, abraçar. Tinha gente que não gostava. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Isso tem trazido um grande malefício para um casamento que tem que ser duradouro. Quando deixamos que o nosso coração se turbe, quando deixamos que o nosso coração seja poluído, vamos confiar e vamos acreditar no cônjuge que Deus colocou no nosso caminho. E encerrando, os pacificadores. Já pensou ficar 15 dias uma meia ali? A roupa, já pensou por quê? Por causa de que não, se ele não tira, eu também não tiro. Se ele não limpa, eu também não limpo. Não dá bola, eu também não dou. Esse aí é um agir de alguém simplesmente carnal. Mas o sim que vai durar tem que ser regado por essa capacidade dada aos filhos de Deus de pacificar. E antes que você me admire, deixa eu dizer, poxa, como eu tenho que ser pacificador? Sou melhor que vocês não. Como eu tenho que ser? Não tem por que pintar de não. Eu também preciso ser. Mas eu louvo a Deus. E 19 anos se passaram e parece pouco. Mas 19 anos corresponde a 228 meses. 19 anos corresponde a 991 semanas. A 69 mil ou 6.940 dias. A 166.560 horas. 9.993.600 minutos, esses 19 anos. Mas ainda não é o fim. Não vai adiantar nada se eu não cruzar a linha de chegada. Não vai adiantar nada se eu não cruzar.
mas com a ajuda desse que edificador por excelência. Se o Senhor edificar a casa, então não vão trabalhar em vão os que edificam. Não vou fazer minha parte, Deus vai fazer a dele. Se o Senhor não guardar a cidade, de uma casa veio outras casas. Isso aponta para a posteridade, para os nossos filhos. O Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Glória ao nome do Senhor. Se Ele não estiver guardando, não adianta eu vigiar. Não adianta uma educação refinada. Não adianta simplesmente a escola fazer a parte dela. Se eu, como pai, não manter o Senhor sobre a cidade, sobre o coletivo de casas, que na verdade seriam os meus filhos. Vamos ficar em pés? Vamos ficar em pés. Mantendo sim, até o fim. Naquela noite em que nós contraímos o matrimônio, nós cantamos um hino. Vê um Mi menor aí, por favor. É bem antigo, eu gosto de hino antigo. Mi menor, mais ou menos assim. Depois vai para Si maior e Ré menor. Nesse momento tão marcante em minha vida, de grande emoção, eu agradeço a Deus com toda a alma pela nossa união, e estando junto a Ti tenho motivos para me alegrar, e de coração posso assim cantar. Até aqui nos ajudou. Vá para maior agora. O Senhor, e jamais vai nos desamparar. Ajudou o Senhor, meu bom pastor. Pegue na mão da sua esposa aí, pode? Aleluia. Diga assim: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, eu te amo. Agora diga para tua esposa: minha esposa, eu te amo. É um pouco mais difícil, né? Parece. Dizer que a gente ama Jesus que não vê é mais fácil. Unidos no amor de Deus, vamos prosseguir. Lado a lado os problemas iremos resistir. Resista. Até que a morte nos separe, sempre vou te amar. Enquanto aqui vivermos, vamos a Deus louvar. Maior. Até aqui nos ajudou o Senhor, e jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. Aleluia. Você já passou muitas coisas, né? Já passaram muitas coisas, como a gente também. Mas com a graça de Deus, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mantendo o sim até aqui. E com a ajuda daquele que nos permitiu começar, garantindo sua presença até o fim, nós iremos manter esse sim até o fim. Amém? Posso orar? Quem vai orar? Nós vamos orar. Fique com a sua esposa, vamos orar. Aleluia. Faça isso sempre. Ore pela sua esposa ore por você. Ore pelos casais. Deus use de compaixão, de misericórdia. Aleluia. E que tudo que você ouviu aqui nessa noite, a palavra de Deus possa ajudar a tua vida. Ajudar. Faça a tua parte e deixa a palavra de Deus fluir em teu coração. E tenho certeza que nós vamos
cumprir com o propósito divino para a nossa união. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Querido Jesus, eu te louvo pela tua palavra. E também mais uma vez em oração admito, Senhor querido, como eu preciso mudar, como eu preciso melhorar, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso, Senhor, não é cômodo, não é comodismo, sei, mas eu sei que com o passar do tempo, e Senhor querido, com o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida, aleluia, nós vamos vencendo. Nós vamos, Senhor, vencendo. Eu quero Te louvar, Senhor querido, porque a cegueira não nos impediu de estarmos ainda juntos. Senhor querido, não para minha felicitação, mas para a glória do Teu nome, eu estou conseguindo, Senhor, com a Tua ajuda, nós estamos conseguindo, a minha esposa, querido Jesus, e também peço que Tu estenda as Tuas mãos sobre esse casamento. Senhor queridos, muitos que quem sabe não estejam aqui, mas nós queremos interceder também pela vida deles. Casamentos de fachada, Senhor, respeitando simplesmente papéis, respeitando, Senhor amado, aquilo que é uma certidão do cartório, mas já estão divorciados, Senhor. Cada um, Senhor, dormindo numa cama, outro, Senhor, vivendo de aparência como amigos, como simplesmente irmãos, mas já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela reciprocidade, aquela mutualidade, Senhor, aquele encaixe, aquela uma só carne, aquela paixão. Senhor, restaura, ajuda, repreende os demônios que lutam contra os casais, usando, Senhor amado, os meios de comunicação. Pai querido, vai colocando temor. Quantos casais, Senhor amado, não conseguem mais reatar? Quantos não conseguem mais reacender, Senhor, este amor pelas vias santas, Senhor, dos ditames da Tua palavra, orando e buscando, e já estão, Senhor, convidando, Senhor, até mesmo a pornografia, para reacender a paixão. Outros, Senhor, dando jeito, trazendo outros artifícios, mas Tu tem poder, o Teu sangue tem poder para repreender todo o mal, guardar as famílias, como, Senhor, Tu sugere, como Tu indica na Tua palavra. Seja venerado o matrimônio guardado sem mácula, meu Deus, tenha compaixão, em glória. Os novos casais, meu Senhor, os novos casais, os nossos irmãos que já estão, Senhor, aí, dando exemplo para nós, muitos ciclos no casamento, guarda, Deus, o nosso pastor, a nossa pastora, cada um dos Teus filhos que organizam, todos que aqui vieram, que nós possamos, Senhor, manter o sim, mas não porque há uma coação, manter o sim, não porque vamos ter vergonha de perder alguma coisa ou a sociedade nos julgar, mas porque verdadeiramente encontramos na esposa que o Senhor preparou para nós, a nossa fonte de alegria, é a nossa cisterna, a qual podemos beber desta água, e glória. Te peço, Pai, em nome de Jesus, da vitória e da graça, que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais um abraço à sua esposa, diga assim: até aqui o Senhor nos ajudou, e até ali vai nos ajudar.